Tema desta teórica: por que é tão difícil mudar? Vamos tentar abordar os estágios da mudança. Por que a mudança é tão difícil para cada pessoa? Por que é tão difícil fazer mudanças no nosso comportamento? Essa abordagem pretende esclarecer a relação entre o cérebro, a mente e o comportamento humano. Na primeira teórica, nós falamos sobre as armadilhas da mente, que é exatamente o que impede as mudanças. Na segunda teórica, abordamos as raízes da autossabotagem: procrastinação, começar e não terminar, problemas com início, meio e fim. Por falta de consistência no que você está fazendo, juntando com a falta de foco, aspecto da autossabotagem. E hoje vamos abordar o tema: por que é tão difícil mudar? Em geral, as pessoas dizem que é difícil mudar, e é verdade. Mudar não é nada fácil. Eu gostaria que você pensasse nesta situação. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Geralmente as pessoas dizem que é o comportamento que é mais fácil de mudar. Então, vamos tentar perguntar de outro jeito. O que você acha mais fácil? Começar a dieta que você precisa hoje, agora, neste momento, ou pensar e resolver se vai começar amanhã ou a semana que vem? Porque, na verdade, nós mudamos crenças com muita facilidade. É claro que estamos falando nas crenças do dia a dia, numa categoria superficial de crenças. Por exemplo, você diz: hoje eu não vou na academia, o treino é muito chato. Mas amanhã eu vou e faço um treino completo. E amanhã você não vai. São destes enganos que nós estamos falando agora. E eles, com certeza, dificultam bastante as nossas mudanças. Nós vamos tentar basear essa abordagem na literatura científica, que estuda este aspecto. A ciência comprova que a mudança não ocorre de uma forma linear, ou seja, a mudança não ocorre somente com um conjunto de regras para tudo. A mudança, na verdade, se divide em diferentes fases. Este estudo já tem algumas décadas, não é das mais atuais. Mesmo com os estudos atuais, esta abordagem científica mantém uma autoridade bem forte. Esse modelo envolve um entendimento científico em relação aos estágios da mudança e divide a mudança em diferentes estágios. E o objetivo mais importante aqui é que você consiga identificar qual o estágio da mudança que você está. Porque quando você identifica qual o estágio da mudança em que você está, identifica 3 coisas fundamentais. Primeiro, quais são as emoções
predominantes no estágio de mudança que você se encontra. E essas emoções podem ser armadilhas que podem te prejudicar. É muito importante encontrar um equilíbrio nas emoções, porque quando distorcidas ou exacerbadas, podem trazer uma série de prejuízos. A grande questão que a gente precisa é compreender quais são as emoções presentes em cada fase de estágio de mudança. Tipo, estou no estágio X e essa é a tal emoção predominante. Será que essa emoção está prejudicando a mudança? Impedindo de avançar para o próximo estágio? Isso é bem importante que você perceba. A segunda observação importante é: que tipos de pensamentos predominam no estágio de mudança que você está? O padrão cognitivo, que é o termo científico, um termo técnico-científico, mas basicamente é o padrão de pensamento que você tem. Conforme você identifica a fase que você está, você pode identificar quais são as emoções que estão determinando armadilhas para você e tentar abordar quais são os comportamentos mais comuns em cada um dos estágios de mudança, para que você identifique esses comportamentos e esses comportamentos não te impeçam de evoluir para outra fase da mudança. Essencialmente é essa a lógica que nós vamos tentar desenvolver. O primeiro estágio da mudança chamamos de pré-contemplação. Esse é o estágio em que você ainda não está preparado para fazer qualquer mudança. Por que é tão difícil mudar? Porque depende de qual estágio da mudança você está. E esse é o objetivo. Porque quando você identifica qual estágio da mudança você está, você pode identificar 3 coisas fundamentais. Primeiro, quais são as emoções predominantes no teu estágio, as quais podem ser armadilhas. Segunda coisa são os tipos de pensamentos predominantes. O padrão cognitivo, que é o termo científico, mas é o padrão de pensamento que você tem em cada um dos estágios. E terceiro são que tipos de comportamentos são mais comuns em cada estágio. E eles também podem impedir que você siga para o próximo estágio da mudança. Essa é a lógica que vamos seguir. Vamos ver então os estágios da mudança. O primeiro a gente já citou, é o estágio. O primeiro estágio é o que chamamos de pré-contemplação. E esse é o estágio onde você ainda não está preparado ou preparada para agir. Por quê? Porque você não tem intenção de agir para mudar nos próximos 6 meses. Esse prazo de 6 meses é um tempo muito utilizado, muito comum de ser utilizado em qualquer processo, tanto de mudança quanto de projetos. É usado como métrica, como janela de estágios de mudança. Então é isso. Se você não tem intenção de agir para mudar nos próximos 6 meses, você está no estágio de pré-contemplação. Ou seja, você ainda não está preparado para mudar de fato.
Você não está nem contemplando, por isso é pré-contemplação, nem vislumbrando a mudança. Então vamos ver agora os típicos padrões nesse estágio de emoções, de pensamentos e comportamentos. A emoção predominante que você encontra para o estágio de pré-contemplação, na verdade, é uma moeda emocional muito interessante, que é desconfiança e medo. Por que uma moeda emocional? O medo e a desconfiança são faces de uma mesma moeda emocional. Então, a abordagem também vai incluir como saber superar os medos, mesmo quando tem sérias dificuldades. Então, vamos falar um pouco sobre medo e ver o papel importante do medo na nossa vida. Mas no estágio de pré-contemplação, uma das emoções predominantes nesse estágio é o medo. E geralmente as pessoas nesse estágio têm às vezes mais de um tipo de medos ou são extremamente desconfiadas. E isso atrapalha a vida profissional, as relações, a vida social. Exemplo, medo de avião, porque você desconfia que pode cair. Porque se você não desconfiasse que o avião poderia cair, você não sentiria o medo. Medo de cachorro, porque você desconfia que cachorro morde. Pode ser até uma desconfiança inconsciente. A sensação de ameaça quando vê um cachorro. No estágio da pré-contemplação, é um período em que a pessoa pode sofrer de medo e desconfiança, que são duas faces da mesma moeda emocional. O exemplo do medo de avião, medo de cachorro, medo do namorado de estar traindo, porque você acha que ele pode estar fazendo uma coisa que vai ferir você, que pode estar te enganando, mentindo para você. Porque medo e desconfiança andam intimamente juntos. E de início, importante é identificar quais são os medos que estão nas raízes da tua desconfiança. Quais são os medos que estão associados à tua desconfiança? Isso já vai mudar a relação que você tem com a desconfiança, porque você vai identificar e compreender os porquês daquilo acontecer. O estágio de pré-contemplação é o estágio em que a pessoa está desconfiada e tem medo de arriscar mudanças. Por isso, podemos dizer que essa pessoa não está querendo mudar. Esse é o padrão de emoção que se encontra nesse estágio. Qual é o padrão de pensamento que se encontra nesse estágio? São pensamentos associados à cautela. A pessoa age com extrema cautela. Mantém 2 braços de distância da mudança. Como ela tem medo e desconfiança, se mantém longe. Nem se aproxima, nem pesquisa, nem estuda. Nem se informa, é extremamente cautelosa. Por quê? O medo e a desconfiança estão predominando dentro dessa pessoa. E qual o padrão de comportamento neste estágio? Será o comportamento paralisado. O estágio de pré-contemplação é o estágio em que a pessoa está paralisada.
Essa pessoa não está sequer contemplando a mudança que ela precisa, paralisada, medo e desconfiança. Às vezes, ela pode estar até incomodada com a situação que ela está vivendo. Entretanto, o medo e a desconfiança impedem essa pessoa de tentar observar uma mudança possível. E ela vive nessa postura de cautela paralisada. Esse é o primeiro estágio da mudança. O segundo estágio é o estágio de contemplação. Esse segundo estágio é onde você entrou na preparação. Está se preparando, não está preparado para mudar. Você tem a intenção de agir para mudar nos próximos 6 meses. Você tem a intenção de agir. Ação. Por quê? Porque a mudança tem que estar relacionada com ação. A partir daí, você começa a ter um novo padrão de emoções, de pensamentos e de comportamentos nesse segundo estágio. E neste estágio da mudança, a emoção predominante pode envolver um certo ressentimento. Exemplo, aquela pessoa que quando nós sugerimos uma mudança, ela é defensiva. Ela não se fecha, mas ela reage, ela quase ataca. Pode tentar entrar num combate em relação à sugestão de uma possível mudança. Esse é o sentido do ressentimento. Porque como ela ainda está no estágio de contemplação da mudança, recém-saída de um estágio onde ela estava numa cautela, desconfiança e medo, distante e paralisada, dessa forma, qualquer informação que chegue em relação a possíveis mudanças ou necessárias mudanças, ela encara com um certo ressentimento. Esse ressentimento tem a ver com o rompimento em relação à pessoa que ela era antes. Isso é um aspecto fundamental para você entender a mudança. Não existe processo de mudança sem desconforto. Todo o processo de mudança vai envolver desconforto. Isso porque hoje nós vivemos numa espécie de império do prazer e do conforto. Parece ou é ensinado ou é cultivado que tudo tem que ter um teor de prazer e de conforto o tempo todo. Nós vivemos num mundo que vive colocando atalhos para nós, para as nossas coisas. Como, por exemplo, se eu quero um livro, é só entrar num site ou no Google e pedir o livro e ele já chega. Às vezes PDF, imediatamente. Se queremos pedir uma comida, depois de um dia de trabalho, é só pegar o celular e pedir. Tem chinesa, japonesa, peruana, indiana, italiana, de qualquer comida e culinária que nós escolhermos. Com isso se criou a cultura do instantâneo, tudo muito rápido, tudo muito aqui. Nós somos servidos pelo sistema. Existe uma arquitetura da realidade que diz: se você quer, você tem. É rápido, é fácil e você não precisa sentir dor. E acontece que nós temos uma legião
que envolve a falta da educação emocional, que promovem pais que dão tudo para os filhos e acabam ensinando esses filhos que a vida é fácil, rápida e o que eles quiserem eles têm facilmente. Também aqueles pais que protegem os filhos de dor. Esses pais estão ensinando os filhos que o mundo não machuca. E aí essas crianças chegam na juventude, 18, 19 anos, na faculdade, emocionalmente imaturos, é lógico, porque especialmente não enfrentaram dificuldades, foram protegidos pelos pais e foi facilitado as coisas. E então ocorre a dificuldade de fazer escolhas e de tomar decisões e ter atitudes. E o que ocorre é que quando a primeira paulada da vida vem, e ela vem e dói, esses jovens desmoronam. Nós podemos perceber que o mundo de hoje nos mostra corpos perfeitos, com efeitos de Photoshop e filtros. As vitrines da mídia, Instagram, Facebook e todos os outros, mostram uma pessoa, o sucesso, o efeito, mas não mostra o caminho. Isso acaba cultivando na mente das pessoas a ideia de que tudo tem que ser gostoso, que tudo tem que ser confortável. E se não é gostoso e não é confortável, a pessoa tende a se afastar. E essa é a chave para você não progredir para o próximo estágio da mudança. Montar ilusões, montar fantasias, acreditar nas fantasias, não querer o lado difícil, as duas faces de uma moeda, os dois extremos de cada situação. O equilíbrio de estar na resiliência para cada situação.